que é que acontecia, ou que esteve presente, explicando o que nós passamos a chamar de globalização, e que eu vou chamar aqui globalização 2.0, porque, na verdade, é um segundo ciclo de superintegração comercial das economias do mundo, e o que é que mudou, ou que está mudando, para fazer com que se aplique nós utilizarmos a expressão nova globalização ao que está vindo depois da exaustão do que nós tivemos, que podemos chamar de globalização 3.0. Enfim, entendam globalização 3.0 no que eu vou dizer, ou fase de desglobalização, como o Marcos mencionou. Então, o meu objetivo aqui é abordar três vetores de mudança, três vetores que subjazem esse processo fabuloso de integração comercial, em que o comércio internacional sobe extraordinariamente como proporção do PIB do mundo, e no bojo do qual nós tivemos, inclusive, mais de 1 bilhão de pessoas do mundo saindo da pobreza. Pois bem, o que é que possibilitou isso e o que é que mudou? Esses são os vetores cambiantes. Antes de tudo, foi bem realçado por ambos, pelo Otávio e pelo Marcos, teve esse fenômeno, esse choque estrutural, essa mudança brusca em cerca de um curto período, que foi simplesmente a incorporação na economia global, na economia de mercado, de mais de 1 bilhão de pessoas. A força de trabalho no mundo se expandiu em mais de 1 bilhão de cabeças num período curto de tempo. Ou seja, particularmente simbólica aí a queda do Muro de Berlim, e esperemos que o muro do Trump no México não seja o sinal de fim desse período. Mas o fato é que a queda do Muro de Berlim e a inteligente, historicamente falando, estratégia de Deng Xiaoping de adotar o modelo de integração da China significaram o ingresso, do ponto de vista histórico, como se fosse uma noite, a incorporação de 1 bilhão de novos potenciais trabalhadores, inclusive com aspirações de rendimentos reais muito abaixo até do que em boa parte aqui do Ocidente. Um momento de fantástica, a meu juízo, intuição do ex-presidente Lula foi uma vez em que chegaram para ele e disseram: desvaloriza o câmbio, desvaloriza o câmbio, desvaloriza o câmbio. Oh, mas valorizar o câmbio vai reduzir o valor do salário real. E tal. Não, mas depois a gente recupera lá adiante, mas vai desvalorizar o câmbio, desvaloriza o câmbio. E o Lula respondeu: escuta, mas o trabalhador brasileiro nunca vai aceitar ter uma aspiração de salário real para competir com Bangladesh ou para competir contra as áreas que estão na fronteira da integração, Camboja, Vietnã. E é, de fato, isso que acontece. Num patamar um pouco mais alto de educação e tecnologia, você tem partes da Europa Oriental. O fato é que o mundo sofre um choque de oferta de mão de obra súbito. Bah! Ao mesmo tempo, as inovações tecnológicas na área de informação e comunicação, em conjunto com as inovações na área de transporte, a containerização, a possibilidade de transladar bens físicos a custos decrescentes, tornaram possível a fragmentação de processos industriais. A quebra. É aí que nascem o que hoje conhecemos como cadeias globais de valor. Por quê? Porque a possibilidade de manejo de tecnologias de informação e comunicação tornou não mais necessário que você colocasse as atividades produtivas umas próximas das outras, como foi o caso na globalização 1.0. Globalização 1.0, aquela que começou quando a Inglaterra faz o seu parque industrial e a navegação a vapor permite à Inglaterra exportar os seus produtos para o resto do mundo em troca de commodities, em troca de recursos naturais,
e que depois é replicada em Estados Unidos, em Alemanha, etc. e tal. Naquela, os processos de produção têm inclusive, uma proximidade geográfica. Eles eram unidos. O Brasil, evidentemente, assim como a Coreia do Sul nos anos 70, são uma última experiência histórica de industrialização nessa base. Eu acho importante frisar isso pelo seguinte, uma digressão. Me dá dor quando eu vejo ainda colegas no Brasil raciocinando diante de globalização 3.0, como se a gente ainda vivesse no mundo de globalização 1.0, quando tudo dependesse de ficar dando subsídio, ficar dando política de conteúdo local, ficar botando tarifa e adensar as cadeias produtivas. Me dá um arrepio quando alguém vem. Até não muito tempo atrás, eu me lembro de debates com gente do MIDIC, precisamos adensar a cadeia produtiva da Embraer. Não, pelo amor de Deus, não. Não. Pois bem, essas cadeias produtivas, elas é o que tornaram possível o traslado de atividades intensivas em mão de obra de baixa qualificação para match com esse 1 bilhão de choque de oferta. E é um mecanismo pelo qual as pessoas saem da pobreza. E é um fenômeno de queda da pobreza. Aí o Banco Mundial é a instituição mestre em mapear e ter os household surveys do mundo todo, até onde não tem, a gente vai e ajuda o país a concluir. Na África, o fenômeno de queda de pobreza no mundo é um fenômeno que vai muito além da China. É na África, em grande medida até pelo efeito indireto via preço de commodities, até em países produtores de recursos naturais. Esse foi o segundo vetor subjacente à globalização 2.0. Terceiro vetor. É claro que para operar isso, para operar esse casamento entre 1 bilhão de pessoas sequiosas, doidas para trabalhar na economia de mercado, né? Aquele bilhão que, se não fosse o Muro de Berlim, tinha passado já para lá de cá. O bilhão que os chineses, quando o Deng Xiaoping cria as zonas econômicas especiais, todas ao redor de áreas do mundo externo, uma zona econômica especial ao redor de Hong Kong. O Deng Xiaoping cria as zonas, uma mirando Hong Kong, outra mirando Xangai, outra mirando Coreia do Sul, outra mirando Singapura, outra mirando Taiwan, China, outra... E essas zonas são as zonas em que o capitalismo selvagem é liberado. Aí é selvagem mesmo, porque não tem educação, não tem saúde, não tem previdência. E, adivinha, mesmo com nessa desgraça selvagem, o crescimento, a saída da pobreza é tal que o resto da China toda quer ir para lá. E o Partido Comunista tem que usar o sistema RUCU para tentar segurar a tendência de migração em direção a essas zonas. Terceiro vetor cambiante. Lá e agora. O marco de políticas nacionais. Com algumas exceções, como nós, com exceção nossa, no caso, de um breve período e uma experiência limitada, que foi a da abertura comercial no período Collor, com essas exceções, o resto do mundo inteiro e essa zona todinha libera comércio. Abre comércio. Baixa tarifa. Empolgação aqui, estamos levando baixa barreiras não tarifárias, claro. Porque para poder ter aquele casamento, certo? Da mão de obra disponível, doida para ser empregada, e da fragmentação, você não pode ter barreira comercial. Porque os produtos entram e saem, eles sofrem transformação. Então, isso supõe integração comercial. E assim o fizeram, como nas zonas econômicas especiais da China. Tem uma liberalização. Isso não quer dizer que acabou o exercício de políticas, mas no que diz respeito a esse processo de integração via cadeias globais, via a indústria que está migrando, é liberal mesmo. Quarto ponto importante evidentemente, isso tem uma repercussão do ponto de vista da estrutura de poder de mercado em escala global.
Porque as empresas que montam as cadeias globais de valor, elas, por conseguirem reduzir custos, por conseguirem aumentos fabulosos na produtividade, elas reforçam a sua posição global. Um reforço em escala, concentrando exatamente no seu core business, concentrando, muitas vezes, a própria empresa multinacional que controla ou que faz o business lá, no ponto de absorção de mão de obra, mas não precisa. Põe lá um empresário local que sabe melhor lidar com a mão de obra local do que você aqui, e você fica com aquilo, você controla a parte da cadeia de valor, onde há maior geração de valor, onde há maior apropriação de valor, e nisso distribui e deixa emergir a produção local. Esses 4 vetores subjazem, a mudança neles é o que, em grande medida, subjaz a nova globalização. Comecemos por um que foi bem detalhadamente abordado por Octávio. As novas tecnologias, e aqui eu vou chamar, em termos genéricos, prefiro chamar Industry 4.0, como Marcos disse, mas no sentido genérico, não é a indústria manufatureira. Mas pensemos assim, a fusão, a junção de inteligência artificial com impressão em 3 dimensões, com a combinação disso com o uso de robôs e assim por diante, é um poderoso amálgama de tecnologias que, literalmente, retomou ou diminuiu a importância dos custos das atividades intensivas em mão de obra não qualificada. O diabo é o seguinte, é que essa Industry 4.0 pode vir, e já está, criando novos postos de trabalho. Mas o lado de destruição, da destruição criadora que representa a Industry 4.0, também é poderosíssima. Essa Industry 4.0, ela corta emprego de mão de obra não qualificada, corta emprego de mão de obra qualificada. Nesse sentido, ela tem um impacto no lado de destruição que é volumoso. Então, a Industry 4.0 eliminou parcialmente, se não inteiramente, porque essas coisas nunca acontecem assim no Big Bang. Ontem a produção, a integração da Tailândia numa cadeia de valor global deixou de existir porque de ontem para hoje ela não é mais competitiva. Não é assim. Você ainda tem lá. Aliás, ainda tem países justamente tentando ser o próximo em relação à China, ou reproduzindo o modelo chinês, e que ainda no curto prazo está lá bem o Vietnã exportando, estão lá bem a Camboja exportando, a Etiópia, na África, recebe processos industriais, processos fabris da China, isso eu estou falando porque eu conheço bem, completos, integrados, toda a indústria de produtos de couro da China, ou pelo menos de parte da China, foi transladado, está sendo transladado para a Etiópia, e assim por diante. Mas o fato é que, como tendência, tentar reproduzir a experiência que foi primeiro o dos tigrinhos asiáticos, e depois China, tornou-se mais difícil, no sentido de que o espaço para crescer via exportação de atividades intensivas em mão de obra de baixa qualificação é menor hoje. A China tinha consciência disso. Posso falar isso pelo seguinte. Quando eu saí do Banco Interamericano de Desenvolvimento e fui ser um dos vice-presidentes do Banco Mundial, em 2009, o Hu Jintao chama o presidente do Banco Mundial, Bob Zoellick, e diz, quer trabalhar comigo? Quer trabalhar com a China? Né? Bom, o Jintao não é um paulistano, como eu estou tentando imitar aqui, mas o fato é que a mensagem foi mais ou menos essa. E se constituiu um grupo de trabalho composto por 5
vice-presidentes do banco. Eu estava louco para ser um desses 5, mas na minha área não era bem o caso. E 5 chineses. Esse trabalho teve todo um ritual tipicamente chinês, de conhecimento parte a parte. E o resultado desse trabalho acabou sendo divulgado 3 anos depois, sob o nome de China 2030. Pois bem, e o que é a essência do China 2030? O medo da China de esgotar aquela coisa que tinha sido para eles, do ponto de vista de redução de pobreza e de crescimento do PIB, maravilhosa de globalização 2.0, e eles sabiam do desafio que iria começar para entrar na fase seguinte, que era ascender nas cadeias globais de valor e, portanto, começar a ter que operar num contexto de uso de mão de obra qualificada e de maior intensidade tecnológica. E aí, um dos maiores medos da China era e é uma palavra chamada armadilha da renda média, que é uma expressão que foi criada pelo Banco Mundial num relatório. Como eu escrevi bastante sobre o assunto, publiquei artigos acadêmicos e também não acadêmicos, a Rádio China Internacional me chamou para dar uma entrevista sobre a armadilha da renda média. E eu dei a entrevista, uma rádio, leva em conta que é a audiência que fala inglês da China. Se fosse a audiência toda da China, eu poderia estar rico agora, né? Mas o cara me ligou de volta 2 vezes, 2 semanas depois, para me dizer que a minha palestra, que a minha entrevista tinha quebrado os recordes de audiência da rádio. Não por causa do nome Otaviano Canuto, mas quando o chinês bem informado escuta a palavra armadilha da renda média, ele arregala os olhos. E principalmente vindo de alguém do Brasil. Eles morrem de medo, por um lado, de entrar em algo como o Japão fez, estagnação, mas o Japão estagnou lá em cima, tá certo? Mas eles morrem de medo mesmo de Brasil, que se deu tão bem em globalização 1.0, razoavelmente, e que estagnou, que não, ainda fica preso lá no passado e sequer aproveita a globalização 2.0. E a mensagem basicamente desse documento, e que o Partido Comunista, o Hu Jintao, a ala progressista, eu gosto de chamar progressista dentro do establishment político chinês, que é o pessoal que quer fazer a China mais moderna, embriga lá com os conservadores, como o Bo Xilai, que encarnava a manutenção do modelo antigo, ou os militares que que dão prioridade à questão do enfrentamento geopolítico com China, com os Estados Unidos e o resto do mundo. Essa turma progressista quis usar o Banco Mundial para passar o seguinte recado: ou a China começa a adotar instituições mais próximas de uma economia de mercado, com direito de propriedade, com custos de transação mais baixos, sem o tipo de custo que a corrupção e as relações público-privadas impõem, ou não vai conseguir chegar lá, não vai conseguir subir na cadeia do valor. Tá. Pois bem, a dúvida, a China resolveu esse problema, é um ponto em aberto. Se nós formos medir por gastos e por número de robôs industriais em uso, parece que o que a China fez até agora é suficiente. Porém, há muitas dúvidas. Essa é uma questão que ainda está em aberto. Nem sequer sabemos se o modelo misto atual chinês, que é semipúblico, porque você tem Alibaba e tem Estado, mas eu duvido muito que a Alibaba opere ali sem ter algum tipo de acordo com o establishment do partido, certo? O fato é que ainda está em aberto se a China chega lá. Pois bem, e o interesse da China, e foi bem em tempo, porque justamente ela passa a olhar para cima até em tempo porque está correndo a reversão
A China hoje é imprensada, ou tende a ser imprensada, para frente, pelo fato que vai ter que competir nas escalas de valor mais alta, e por baixo, porque é uma questão de tempo até que Camboja, Vietnã e outros países da África tentem ocupar aquilo que restar de possibilidade de inserção com base em mão de obra de baixa qualificação. A Índia perdeu a grande oportunidade. Então, você tem uma reversão. Mas, para que a gente não caia aqui num simplismo, isso quer dizer, então, que a manufatura vai toda voltar para os países avançados? Não, não necessariamente. O que há é uma redefinição da divisão do trabalho na direção do que o Octávio mencionou de servicificação da manufatura, em que, paradoxalmente, vai ser mais difícil chegar lá no centro, mas, por outro lado, vai ser relativamente fácil virar manufatureiro. Otávio deu o exemplo ali, mencionou na apresentação dele a fábrica de calçados em Atlanta. Certo? Eu não tenho a menor dúvida que daqui a 5 anos nós vamos ver dezenas, podemos vir a ver aqui em São Paulo, dezenas, talvez centenas de fábricas de sapatos. Por quê? Porque, na verdade, há um barateamento também, assim como caiu o preço global da mão de obra, tem um outro preço que declina historicamente, que é o preço de equipamentos, de robôs, de máquinas. Comoditização, exato. E os negros aqui ainda achando que o futuro do Brasil está em forçar a indústria a comprar máquinas brasileiras, como se fosse uma questão física. Daqui a pouco, tem um amigo nosso comum, que até num sentido exagerado, vai ao seguinte ponto. Daqui a pouco a gente vai ter Amazon chegando, oferecendo para você o seguinte, e aí, quer virar um industrial? Simples. Está aqui, máquinas, equipamentos, eu faço um leasing para você, baratinho. Se dependendo da carruagem, até te dou de graça. Tá certo? Aí você vira um industrial, desde que você, é claro, eu tenha monopólio sobre o seu produto para a minha rede Amazon. E aí a Amazon põe os industriais manufatureiros todos para disputar em si, para concorrer. Isso é uma mudança de market power, estou caminhando para o fim, tirando da manufatura em relação ao serviço. Mas só observem, eu estou mexendo com o meu segundo fator, que é o tecnológico, que ele reconfigura, mas ele não tem necessariamente uma implicação territorial de eliminação. Tornou mais difícil exportar em tecido de mão de obra, mas não quer dizer que tornou impossível. O detalhe é que o dever de casa para poder fazer isso, se ele já era alto na globalização 2.0, e nós não fizemos esse dever de casa ficou mais alto ainda. Você agora tem que ter custo de transação baixo entre empresas, você agora tem que ter, além da infraestrutura tradicional, vai ter que ter infraestrutura para poder ter o serviço de indústria 4.0, você vai ter que ter disponibilidade local mínima de mão de obra qualificada para permitir operar essas smart factories, mas os requisitos subiram, mas não tornaram impossível. Por último, o quadro normativo que mencionei também mudou, porque se, por um lado, globalização, enquanto globalização tirava 1 bilhão de pessoas da pobreza, não por culpa de globalização, mas globalização foi por parte também do fenômeno que foi a estagnação dos segmentos médios de renda na população dos países avançados, que subjazem esse backlash, esse movimento anti-globalização, que acaba sendo a culpa da miséria do white trash no oeste americano não é de chinês e mexicano. No entanto, ficou mais fácil culpar os mexicanos e chineses do que a tecnologia e a própria debilidade das relações institucionais dentro dos próprios Estados Unidos. Então, aí você tem um embrião de uma reversão de um daqueles primeiros fatores que eu mencionei, que foi a ordem política mundial. No caso
da estrutura do quarto fator que eu mencionei, do fortalecimento dos grupos originais, há também, evidentemente, uma reversão. As poderosas que fortaleceram com a cadeia global do valor estão, por sua vez, perdendo espaço para as plataformas, como aqui foi dito. E, evidentemente, ninguém sabe como operar. A Europa está se batendo para saber como é que vai regular Google e assim por diante. Esse é um mundo novo, no sentido que nós não conhecemos muito bem. Ele é diferente do 2.0, mas não elimina. A ideia de que a gente chega em globalização 3.0, passando por cima das estupidezes do nosso atraso com globalização 2.0, é um erro crônico, fatal. A pior coisa que a gente pode imaginar é ainda ter gente aqui pensando que a gente vive nos anos 70. Globalização 3.0, ou nova globalização, ou reglobalização, a questão menos importante é tarifa, ou não precisaria ser tarifa. Está reavivada pela estratégia quase que incompreensível do Trump, que criou uma trade tariff. Na verdade, o modelo de negociação, a fronteira, a agenda para o futuro, seria aquela que o Obama estabeleceu via TPP e, possivelmente, com a Europa, como TTIP, que tinha lá o seu motivo de encurralar os chineses, de forçar os chineses, através dela, de adotar os padrões regulatórios, os padrões de manejo ambiental e social mais parecidos com o do resto do mundo civilizado. A negociação comercial do futuro, mais importante do ponto de vista desses países, seria aquela. O que o Trump faz é um retrocesso, é uma tentativa louca de voltar o relógio do tempo, o que é algo literalmente impossível. É para cumprir a promessa de campanha em que uma mentira foi vendida, que é possível a indústria americana voltar a ser o que era, quando aquela indústria não existe mais. Então, espero que os dois estejam certos quando eles dizem que acham que o Trump está sendo um acidente. E até aqui, a trade war elas têm tido impactos limitados. Espero que não continue se aprofundando. Quero também, não deu tempo, porque ficou muito curto, mencionar um esforço cujo resultado ainda não está claro se vai ser completamente exitoso, da China, de estender a vida útil da globalização 2.0 através da iniciativa One Belt, One Road, que aqui no Brasil a gente chama Nova Rota da Seda, não é isso? Que é mais do que seda, Nova Rota, porque ela também pega a África, que é uma tentativa, só que agora, tendo a China como base, reeditar infraestrutura física e a integração industrial no estilo daquilo que a China se beneficiou. Não é fácil, porque isso entra em conflito, evidentemente, com as lutas de poder local, mas é para realçar a complexidade do que a gente vive e que não existe um estereótipo só que dê conta.